E para fecharmos o segundo módulo do nosso curso online de Insuficiência Cardíaca Avançada, eu tenho o prazer de anunciar o Dr. Flávio de Souza Brito para nos ministrar uma aula baseada num caso clínico que usou assistência circulatória de curta duração. Bom, pessoal, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite, doutora Silvia, Fabi, grandes professores e amigos aí na plateia e uma nova geração ávida pelo conhecimento nesse sábado de manhã. O caso que eu vou apresentar, só para a gente se integrar, ele vai permear tudo que o Sandrigo comentou. Mas, basicamente, a diferenciação entre o choque cardiogênico hiperagudo, que tem uma maneira específica de ser tratada e uma maneira específica de ser avaliada, e diferenças, não só gasométricas, como em termos de pressão de enchimento, e o choque do paciente crônico agudizado. Isso é fundamental. Cada vez mais a gente vai ver isso na prática clínica e o caso demonstra como a gente tem esse paciente em vários cenários durante uma mesma internação. GSM, 58 anos, masculino, casado, advogado, natural de Miguel Calmon da Bahia, procedente de Campo Grande. Queixa a duração dele na primeira consulta com o cardiologista, cansaço aos esforços há 8 anos. Paciente bem diferenciado, sabia muito sobre a sua patologia, se autodenominava um miocardiopata isquêmico. Em 2006, durante um teste ergométrico, apresentou um episódio de síncope e a partir desse exame ele era enfático em dizer que a vida começou a ficar difícil devido às limitações para as atividades corriqueiras. Referia um volume de aumento abdominal, edema de membros inferiores, desconforto epigástrico, principalmente pós-prandial, e há 3 meses dessa consulta, um emagrecimento importante, palpitações e queda da pressão arterial. Os antecedentes pessoais do paciente. Teve um evento coronariano agudo em 87, que o levou a uma revascularização do miocárdio cirúrgica. Não era diabético, não era hipertenso, ex-tabagista, ex-etilista. Tinha implante do marcapasso com CDI em 2012. Endocardite em fio de marcapasso em agosto de 2013. Hipotiroidismo e dislipidemia. Trazia consigo um fator familiar importante para a doença aterosclerótica coronariana. O pai, apesar disso, teve complicações do POC, foi o que levou a óbito. A mãe não tinha comorbidades, o irmão falecido há 6 anos por IAM, o irmão mais novo, e a irmã também com doença coronariana pré-estabelecida. O paciente ambulatorial, tratamento farmacológico dele nesse momento, ele usava uma dose razoável de furosemida, 2 comprimidos 2 vezes ao dia, espironolactona 50 mg, 1/4 de digoxina 1 vez ao dia, captopril 6,25 de 8 em 8, carvedilol 25 2 vezes ao dia, repunha hormônio tiroidiano, alopurinol, simvastatina e amiodarona. O ecocardiograma que ele trazia para a gente. Julho de 2014, um átrio de 60, um átrio esquerdo de 60, o ventrículo já bem aumentado, 80 por 67, as paredes tamanho normal, fração de ejeção de 31. Tinha um aumento discreto do VD, o VE fibrótico com redução da espessura, parede septal médio apical e lateral, sem trombo, mais uma movimentação discinética do ápice do coração, caracterizando um aneurisma. Uma insuficiência mitral importante, com um tricúspide importante e uma pressão da artéria pulmonar de 52 milímetros de mercúrio. Trazia também lá de Campo Grande o cateterismo, o Dr. Bacal está se lembrando bem do caso. Coronária direita ocluída, coronária esquerda bifurcada, DA ocluída após a primeira diagonal, a C-X tinha 99% do terço médio, segunda marginal 99% no ósteo, a mamária era funcionante e as pontes safenas ocluídas. Tá? O Holter, um ritmo de marcapasso, uma carga razoável de extracístole polimórficas e quase 90 episódios de taque ventricular não sustentado ao Holter. Laboratório foi basicamente uma semana antes dessa consulta. De importante, ele tinha 12,4 de hemoglobina, plaquetas normais, um NT-proBNP de 2.704. Urina normal, tipagem ele era O positivo, ácido úrico um pouco elevado apesar do tratamento, HDL baixo, LDL alto, creatinina de 2,14 com ureia de 90. Função tireoidiana ainda um pouquinho descompensada, sinais de congestão hepática, nada de nota nas sorologias e um painel classe 1 e 2 negativo,
Foi o primeiro screening que a gente fez visando a possibilidade de um transplante cardíaco futuro. O exame físico naquele momento, uma frequência cardíaca guiada por marca-passo ali, ou travada por marca-passo, a gente foi ver depois que era um paciente dependente plenamente. 75 por 51 de pressão, de 66 quilos, 1,72. Estado geral regular, sonolento, ritmo de marca-passo com sopro sistólico importante no foco mitral, ginecomastia, refluxo jugular importante, murmúrio vesicular reduzido bilateralmente com estertor, abdômen ascítico, hepatomegalia, extremidades frias com edema de membros inferiores. Ok. Aqui a gente para. Eu queria abrir para os 4 componentes da nossa discussão, para que a gente possa falar um pouco sobre o momento clínico, a etiologia e a conduta a ser realizada no próximo passo. Moniquinha? Bom, é o caso comum de todos os lugares que mexem com insuficiência cardíaca grave. A doença coronária é a mais frequente nesse contexto. E toda vez que esse paciente se apresenta, a pergunta fundamental é o que nós podemos fazer por ele ainda do ponto de vista de tratamento clínico. É evidente que cada caso é um caso, mas a rigor ainda cabe alguma tentativa de otimizar alguma coisa, não é isso que vai resolver o problema. E, ao mesmo tempo, ver o status coronariano para ver o que pode ser feito. Porque a isquemia residual, a isquemia presente nessa fase, ela pode tanto limitar o prognóstico, como pode ser causa de morte súbita, e eventualmente não é isso, abordar essa circunflexia pode não resolver a vida dele, mas pode minimizar o risco dele, até para ele esperar procedimentos mais agressivos, né? Então a isquemia é muito importante. A isquemia, não necessariamente esses doentes têm angina, né? E a isquemia silenciosa é indesejável demais nessa situação. Mas é um doente com doença avançada, já está com caquético, muito hipotenso, um doente grave. A IC avançada, é o que nós discutimos até agora. E aí todas as estratégias são válidas a se discutir, mas a princípio não vejo ele como um indivíduo com contraindicação a transplante, pelo contrário, eu acho que ele tem um potencial grande para transplante. A reoperação anterior não é um impeditivo, né? E não vejo assim nada que contraindique. Então eu pensaria realmente, até para ele aguentar, esperar esse CAT é do momento da chegada? O CAT do mesmo ano. É recente, é. Então é só ver se não tem nada para mexer do ponto de vista percutâneo, do ponto de vista cirúrgico, de novo, com certeza não. Tem um aneurisma isolado, mas a aneurismectomia isolada, sem revascularização, eu acho muito difícil hoje em dia você levar isso em consideração, a não ser que seja aquele aneurisma gigante, que você sabe que pode, mas é muito, muito difícil. Então eu acho que eu colocaria ele, eventualmente priorizaria ele para um transplante. Caso grave, né? Um paciente grave, bem otimizado, hipotenso, congesto. Acho que ele realmente é uma insuficiência cardíaca avançada. Não está acrescentado do Dr. Dirceu, acho que é um paciente que ou deveria já estar hospitalizado ou em breve ele vai ser hospitalizado. Parece um perfil C aí, né? Um paciente sonolento, Hipotenso, sonolento, né? Pressão baixa, pressões de enchimento nitidamente elevadas, né? Uhum. E insuficiência renal. Uhum. Pergunta aí para todos. Acho que não tem dúvida, caso grave, caquético, muito sinal de clínico de ser direita. O quanto nesse momento botar um paciente desse na UTI, passar um catéter e guiar o tratamento guiado pelo SUAN nesse momento? Acho que é a melhor estratégia no momento, né? Eu acho que o paciente nitidamente... Ele tá no bloco. Nitidamente... no ambulatório. Ele chegou para a gente no ambulatório. A gente tem que definir agora. Essa é uma discussão. Eu apresentei a aula e valorizei muito o catéter de artéria pulmonar, e eu acho que ele é importante, mas esse paciente em específico, eu não preciso do catéter de artéria pulmonar para começar o meu tratamento. E a impressão é que eu precisaria melhorar a performance, e aí o inotrópico e talvez vasodilatador em associação seria interessante. E vendo a resposta mediante essas estratégias, aí sim, se eu não melhorar a despeito de tudo isso, acho que o catéter de artéria pulmonar vai ajudar bastante, e também pensando no transplante como uma forma de estratificação da possibilidade ou não do transplante, em especial em relação à hipertensão pulmonar.
Lembrando só que o eco dele, doutora Nadine, momentaneamente antes dessa consulta. Sim. Então essa pulmonar dele não é desse momento. Exatamente. Eu Uhum. acho que o cenário aqui é de internar esse paciente em unidade de terapia cardiológica intensiva. Acho que o paciente que é um choquinho ambulante, como a gente chama, acho que ele precisa de inotrópico. E eu acho que os Swangans aí, não para guiar, mas, como disse o Sandrigo, para estratificar se ele é candidato a transplante, se ele já não tem uma hipertensão pulmonar maior, mas eu acho que nesse primeiro momento não é o que precisa sair do ambulatório e ir para uma unidade de terapia intensiva e ganhar inotrópico. Perfeito. Aí tem que decidir, provavelmente, dobutamina, porque ele está um pouco hipotenso. A gente lá no Sul usa bastante milrinone, mas aqui eu acho que milrinone não seria, nesse momento, uma primeira escolha para ele. Ok. Então, perfeito. Paciente do ambulatório para dentro da terapia intensiva. Tá? Essa data são reais. Tá? O Paradigm ainda não tinha sido publicado, estava prestes a. A gente começou com dobutamina 5 microgramas, furosemida 4 ampolas dia. O nitroprusiato a gente iniciou naquele momento como um vasodilatador arterial importante e o paciente realmente teve melhora sintomática fundamental da congestão do baixo débito. Ele tinha sinais marcantes de pressão venosa aumentada, tanto que a gente brinca com ele. Ele tinha uma veia que cruzava o crânio, que era uma coisa fantástica. A gente conseguia ver a pressão venosa central baixando porque aquela veia sumia na testa. Então, passava bonito, tinha até o sulco do crânio. Então, ele respondeu bem. Respondeu bem. Isso é clínica. Né? Bendopiné. Não dava para fazer bendopiné, senão e corria risco. Veja, a gente fez a otimização, transformou aquele nipride na tentativa de um vasodilatador via oral, mas ele se tornou dependente de inotrópico. A gente tentava diminuir a dobutamina, ele gostou muito da dobutamina, ficava bem perfundido, o rim melhorou. Aí a gente deu o próximo passo, realmente, vamos terminar a avaliação pré-transplante no eco de admissão, que é compatível com esse raio-x de tórax. Tá? Então, ele tinha congestão importante, lar, derrame, aumento de câmaras globais, apesar de não ter o sinal característico da retificação de pulmonar, ele internou com uma pulmonar em torno de 80. Então, aquele eco de 52 que a gente mostrou já subestimado, realmente, nesse momento, apesar da disfunção do V dele, era muito maior. E a gente optou por passar. Tinha Resync, o marcapasso com Resync e CDI. Já vinha de Campo Grande com a terapia bem otimizada. Então, veja só, a gente fez algumas medidas e a gente estava começando a fazer a estratificação dele, naquela que a gente chama de terapia hemodinâmica escalonada. Então, não é um momentâneo, passa o SWAN, deixa o cara deitado e vai otimizando o que a gente puder. A sistólica de saída da pulmonar era 77, um átrio muito alto, uma média de 38 com capilar de 30. Com a dobuta e com o niprid, o débito inicial que a gente mediu dava um índice que era acima de 1,9 com o tratamento estabelecido. O cardiac power output, isso é importantíssimo hoje, no SWAN o que mais reflete o poder de ejeção versus fluxo do ventrículo esquerdo. É calculado pela PAM vezes o débito, dividido por 451. Tá? E a pulsatilidade da artéria pulmonar indexada, que é medida pela sistólica da pulmonar menos a diastólica pela PAM. Quando ela é abaixo de 1, você tem falência indubitável do ventrículo direito. Quando você tem um CPO menor do que 0,6, falência indiscutível do ventrículo esquerdo. Outras medidas que a gente fez naquela época, eu lembro, a gente tem feito, é a relação pressão do ato direito pela capilar. Isso tende a estar equalizado na maioria dos casos. Mas quando há um aumento desse nível próximo a 1 dessa relação, há um desbalanço entre volemia e ejeção. Então, é um sinal de que a gente ainda pode avançar nesse caminho. Perfeito. Nesse momento, eu vou falar mais um pouco sobre o que aconteceu para a gente passar para a próxima conduta. Ele vinha bem. Provavelmente a gente ia desescalonar o niprid, deixar ele com dobuta, monitorizado e aguardar o coração em prioridade. Mas com essa pressão pulmonar de 70? 7? Não, então a gente ia tentar, para o primeiro dia. Eu discordo, ele está bem de débito, mas ele está com pressões de enchimento extremamente elevadas, pressão pulmonar elevada. Uhum. Como a gente, muitas vezes, a medida invasiva surpreende, né? Uhum. Então, é a tradução de um ventrículo direito ruim, provavelmente, né?
com todos os parâmetros que você tem de função ventricular direita, então, é um doente que não daria muito certo desescalonar muita coisa. Eu acho que é um tipo de doente que, invariavelmente, nós trabalhamos com furosemida endovenoso contínuo, porque você não consegue baixar essas pressões de enchimento. E nesse contexto aí, talvez agora com uma pressão melhor, talvez a milrinone fosse até mais interessante nessa hora. Mas eu não vi a pressão arterial, está ali. Então, mas é um doente que não está bem, ele está ruim ainda. Né? Vejam só, lembrando, passou o SUAN. Lembrando que a aula do Chiquinho, né, isso parece, é pós-capilar, sendo, mas deve ter um componente misto. Né? Então não é tipicamente pós-capilar, apesar que o gradiente é pequeno, o gradiente transpulmonar e o diastólico, a diastólica deve ser baixa ali, deve ser 32, então um gradiente diastólico baixo, mas tem uma baita pressão sistólica de artéria pulmonar. Então já é aquele componente misto para ir pós-capilar. Né? E a gente estava se preparando para fazer tudo isso. Né? Aumenta a nipride, bomba de Lasix, bloqueio nefro sequencial e tal, visando a listagem para o paciente. No dia 2 de setembro, 5 da manhã, o paciente evoluiu com um ataque ventricular recorrente e choque cardiogênico refratário com uma PCR de 6 minutos assistida, tá? E revertida. Saiu do choque na madrugada, né? A equipe foi comunicada, com dobuta 20, noradrenalina 4 microgramas quilo minuto e adrenalina 1,5 micrograma quilo minuto. Nesse momento, tudo ia bem. Crônico descompensado grave, que momentaneamente se torna o hiperagudo. Intermax 1, né? E aí, Manquinho? O Intermax foi Intermax Intermax 1 agora. Que é o que o Sam falou bem na aula. A gente precisa de uma terapia de resgate. E para parada pós-PCR, acho que a única terapia é ECMO. Não sei se... E aí? O balão intraórtico nesse contexto, nesse choque extremamente intenso, vai ser muito pouco, mesmo um paciente crônico. Posso até colocar num primeiro momento, que é o que eu tenho disponível, até montar toda a estrutura da ECMO, mas indubitavelmente vai ser insuficiente aí evolutivamente. Mas aí eu pergunto para vocês todos, tendo tudo na mão, tempo zero, está lá o balãozinho bonito, hemodinamicista para passar e a ECMO. Quem passaria pelo balão e quem não passaria pelo balão? Eu vou na ECMO primeiro. ECMO direto. Ele é disfunção biventricular, paciente grave, se está tudo organizado, bota o ECMO ali. Sim. A gente não é a gente mundo quase real. Tinha. A gente quase tinha que correr do 5º andar lá no... Exato. 2014, a gente estava começando a jogar o jogo, né? E aí, então, se tiver tudo à disposição, passa pelo balão. Bom, a gente não tinha tudo à disposição naquele momento. E a gente tinha um doente com essa gravidade, né? Score de INOVA, o paciente tinha lactato acima de 30, certeza. Já não estava 36 horas com vasopressor. Acima de 3, né? Acima de 3. 3,30 é que a gente acaba... que a gente usa... Seria 30 no nosso modelo que a gente acostumou, mas é 3. Ele já estava com lactato acima de 10 nesse momento. Certo. Estava com dose de vasopressor, não deu tempo para 36 horas ainda, mas com certeza ele não iria aguentar esse tempo todo. Tinha, com certeza, aqui a falência do ventrículo esquerdo e direito, não era diabético, não estava dialisando ainda e tinha menos de 71 anos. Ou seja, independente do que a gente utilizasse aqui, ele teria, em 30 dias, 80% de risco de óbito. É desse tipo de paciente que a gente está falando. A gente tentou o balão. Tentou nesse cenário de monta ECMO, traz isso, traz aquilo, coia a cânula e tal. Nada mudou. Nada mudou. Isso no começo do dia pós-parada, do dia pós-PCR. E aí a gente avaliou esse paciente. Né? O score save é importante que a gente tenha... Eu gosto de score, porque a gente aprende nele. Depois que a vida vai mostrando para você como utilizá-lo melhor, você até pode esquecer. Mas eles são fundamentais, principalmente na fase de aprendizado que vocês estão. Então a gente foi lá e colocou ele no score sobrevida após ECMO veno-arterial. Vou conseguir. Qual era a causa do diagnóstico dele? FV-TV refratária. Idade, 53 a 62, o peso 65 a 89. Ele tinha uma diastólica acima de 40 pré-ECMO, ele teve parada pré-ECMO, pressão inspiratória, ele estava entubado nesse momento, era menor do que 20, não tinha grandes picos, e ele não ficou entubado mais de 10 horas. Estava em falência renal aguda,
o que daria para esse paciente, o Sandrigo falou, um save score, uma sobrevida em torno de 50% a 60%. Ou seja, não é uma terapia fútil, apesar da gravidade. Isso é fundamental. O que a doutora Nadine falou de cuidado paliativo começa aqui. Legal. E aí, a ECMO foi implantada, fêmuro-femoral. O paciente apresentou uma resposta muito importante para a nossa equipe acima das expectativas. Periférica, perna a perna. Desmame de adrenalina, nora em menos de 6 horas, com débito urinário espontâneo, 100 ml hora, queda do lactato de 10 para 2,8 e ventilação adequada, com parâmetros baixos, sem qualquer déficit neurológico. Isso corria o outro dia, doutora Silvia. Corria o outro dia. Eu acho que o importante é realmente ressaltar o timing, né? O paciente parou, rapidamente detectado e rapidamente feito as medidas. Essas primeiras 6 e 12 horas, se a gente demora, a gente perdeu o paciente que aí disfunções instaladas. Infelizmente, a gente às vezes a gente demora demais para passar por múltiplos problemas e a gente passa um ECMO tardio e aí o paciente já tem disfunções instaladas e não adianta. Você vê, você instalou muito rapidamente e isso provavelmente foi o mais importante para a recuperação das funções. Né? Perfeito. Bom, e agora? Pensar no próximo. Exatamente. A gente tem um paciente que é altamente elegível para o transplante cardíaco, a gente precisaria acertar algumas coisas em relação a pressões de enchimento direita e esquerda, que está em ECMO periférica. Como é que a gente age? Ou como é que a gente agiu, como é que a gente agiria hoje? E aí? Perguntar para o Sam. Você manteria esse paciente em ECMO periférico com membrana há quanto tempo? Ou em quanto tempo você transicionaria esse paciente para alguma terapia mais prolongada? Então, vai depender muito do impacto em aumento da congestão pulmonar mediante a ECMO periférica, que foi que a gente discutiu na aula anterior. Então, esse vai ser o principal argumento para a gente pensar em transicionar para uma outra estratégia, quer seja minimamente invasiva, uma ECMO central ou outros dispositivos cirúrgicos aí, ou até o vente. Aí vai depender um pouquinho dessa congestão pulmonar. Então, para o resgate, fantástico, uma situação que salvou a vida do paciente, e a gente vai ter que ver a repercussão disso, em especial em relação à congestão pulmonar, e decidir se ele ficaria nisso ou se eu teria que progredir para outra estratégia. Porque dá para esperar, né? Dá para esperar o transplante em ECMO, cuidando dessas questões de estratégia de venting. Legal. Dá para esperar. Assim, dá para treinar, dá para ficar dias, né, com ECMO VA. Enfim, é possível. Sandrigo, uma pergunta para você. Nessa hora, você está preocupado com a drenagem e com a congestão pulmonar. Você tem alguma medida? Pôr um balão de volta ajudaria? Ele já estava. Né? Não tirou. Eu acho que o balão fundamental. Sim, né? a gente não tira. A gente tem evidência para isso e a gente tem feito. A questão é o quanto ele vai ser suficiente, o quanto ele vai urinar, e acho que o tempo vai mostrar para a gente. E talvez o catéter de artéria pulmonar seja interessante, se grosseiramente eu não tiver já o pulmão branco e outras situações. Eu acho que o grande, assim, a gente sempre escuta quando vai para fora que a experiência é maior, você passa a ECMO pensando em quando você vai tirar, mudar. Né? O nosso grande erro, assim, do nosso serviço, que deve ser de todos os centros brasileiros, a gente não tem o que fazer depois. Então, a gente acaba deixando o paciente em ECMO como ponte para transplante, que eu acho que é o nosso maior erro, mas não é erro. A gente não tem outra opção. Ninguém no mundo transplanta paciente em ECMO esperando que nem a gente, 15 dias. Os resultados são terríveis. Você resgata... Não, mudou, mas estou falando, você não transplanta em 48 horas, não tem opção. Essa é eis a questão, hein? A gente está falando de 2014, Isso. Um Então, mês pós-Copa do Mundo, Lula livre ainda. O que acontece? Não, livre não, solto. Livre não. Estava livre. Naquela época ele estava livre. livre. Agora ele a economia estava solto, começando a cair. O que acontece, dólar R$2. O que acontece é que a gente deixa o paciente esperando, e a gente, quando chega o transplante, ele já está com várias disfunções, que é o que o Sandro falou, congestão. E eu acho que a grande questão é talvez a gente ser mais agressivo na descompressão. E cada serviço pensa em estratégias, e a gente tem desde o balão intraórtico, o próprio Impella, que não é uma realidade simples, e até a septoplastia. Incomoda a doutora Nadine esse paciente abrir o peito, ser colocado em SEC por uma centrimag biventricular? Não, se tivesse a centrimag na prateleira, é uma alternativa interessante. A gente... Paga para ver o doente pós-parada, 6 minutos, abre o peito e vamos lá.
Não precisa ser Eu hoje. acho que se vai bem no ECMO ali, Vamos segurar a ECMO. se a gente consegue ter uma estratégia de venting e não tem outra coisa para fazer, a gente tem que levar assim. Do contrário, se ele estabiliza e tivesse Centrimag para botar um suporte, na verdade, talvez ele precisasse de 2 Centrimag, né, para a direita e para a esquerda, o que é uma coisa fora da nossa realidade. Nos Estados Unidos, eles botam o ECMO, no dia seguinte, 2 dias, já tem um Centrimag sendo preparado. Eis que a isso gente aí. tinha. Tobacal, por ok. favor. O paciente recuperou, saiu na hora, saiu a drena, está liberado? Flavinho, está liberado. É isso aí. Cabeça boa, biventricular. E Biventricular. nesse momento, não demorou 12 horas na ECMO. Na outra madrugada, ele estava no centro cirúrgico. A discussão é por quê? O Tobacal comentou, lembre-se que a gente está em 2014. Provavelmente hoje, a gente manteria esse paciente em ECMO periférica por mais tempo. Não só pelo custo, que é menor, mas também pela injúria cirúrgica que o Centrimag causa. E a gente aprendeu isso. O paciente faliu o ventrículo no pós-operatório imediato, não é simples levá-lo 6 horas depois do Centrimag. Quem vai fazer o segundo POI na madrugada vai passar um trauma bem grande. Não, mas eu não sei se eu concordo. Eu acho que se tivesse no mundo real, com todas as coisas na prateleira hoje, 5 anos depois, faria a mesma coisa. Em 12 horas, Durandinho. Não, bota o ECMO, vê como é que a coisa faz, recupera toda a equipe, planeja, Respira. vai para o bloco e bota 2 Centrimag nele, e aí ele pode esperar com tranquilidade, 5 dias porque pra esperar inflamação cair, o desfecho de transplante pós-ECMO é muito ruim. O desfecho pós-Centrimag não é tão ruim. Né? Eu acho que hoje a gente tem uma visão das estratégias de descompressão melhores. A gente tem mais evidência disso. E talvez a gente faria isso de uma forma mais tranquila do que foi 5 anos atrás. E olha só, e aí foi. O paciente voltou ao UTI às 9, às 7 da noite, fluxo de VD 2.700, rotação 2.700 para um fluxo de 4,5, VE 3.700 para 4,5, Dobuta 5, nora baixa. A nora foi desligada no dia 3, o paciente foi estubado no dia 4. Repriorizado, o transplante aconteceu em prioridade máxima 6 dias depois. A gente não... Ele botaram 2 Centrimag até tinha, nele. Fabi, mas para mim já está na Botou máquina. 2 Centrimag nele e resolveu. Eu também não ligo, não. Aí resolve, bota 2... Sim, baixaram as pressões, resolveu. Só uma dúvida, paciente de convênio, como é que foi a disponibilidade? Conta o pulo do gato aí. Esse paciente aqui, PROAD total. PROAD? Começo ao fim. Ok. Não, tá, mas ele achou depois ali, ó, transplantou. Aqui, ó. Achou, 4 anos depois ele achou um rim, olha lá, que beleza. Dialítico. Dialítico. Na chegada 2 e pouquinho com uma ureia de 90, né, professor? Transplantou o rim, passou com a gente teve uma afinidade muito grande, né? Ele trouxe para a equipe toda, o Dr. Bacal, um presente para todos nós, e a mãe dele fez um quadro em homenagem aos nossos filhos, né? E hoje é esse grande colega, ele se permite dizer, é o Gilton, com a sua família, com seus filhos, vivendo em Campo Grande. O Dr. Bacal prometeu que ia montar um centro de transplante lá há 5 anos, ainda não cumpriu. Perfeito. É assim, eu acho que os dispositivos, quando bem usados, quando disponibilizados e a custo-efetividade avaliada ao extremo, salvam vidas e levam o paciente a uma nova realidade. Vou fazer um comentário, Flavinho, pode ser? Claro. O importante nessa história toda é a precocidade de tudo, né? Eu costumo dizer que, eu até chamo de ECMorte, porque ECMO tardia é morte, e ECMO demorada demais é morte, né? Então, a precocidade, a tomada de decisão é que é fundamental. E aí o time é fundamental, né? Sim, sem time não tem discussão, né? Legal. Bom, a gente gostaria de agradecer a mesa, foi muito boa. Vou passar a palavra para a coordenadora. Excelente a mesa, todas as discussões, inclusive o caso clínico.